Oi, meu nome é Luana. Oi, eu sou o João e essas são 5 coisas para não se fazer usando tornozeleira eletrônica. E foi assim, um tema que me ocorreu. Do nada, né, Luana? Do nada. Pareceu assim, Luana sugeriu, eu falei, tudo bem, ok. João achou um pouco exótico, assim, um pouco específico, mas vamos, né, João? Quem sou eu para julgar? Eu tô aqui para seguir o fluxo. Sem qualquer contexto específico, sem relação nenhuma com a realidade. Com nada. Julgamos aqui, né? Posso tomar café? Qual o seu quinto, João? Sair com os amigos depois das 18. Parece que não pode. Não pode de tornozeleira, João? Parece que tem que ficar em casa à noite. Lato mais alto, que daqui eu não te escuto. Em quinto lugar, eu coloquei surfar em Florianópolis no inverno. Bem específico. Porque aí não dá pra pôr a roupa de borracha, não entra, né? Eu ia colocar tomar banho, mas eu não tenho muita certeza se pode molhar. Eu também não sei. Eu coloquei, eu vou até antecipar, eu tinha colocado em terceiro, mas eu coloquei nadar ou entrar na água. Eu não sei exatamente. Será que dá choque? Minha gente, tô chocado! E o seu quarto lugar, seu terceiro agora, né? Me perdi aqui na conta, porque eu antecipei um. Meu terceiro lugar é entrar no banco, porque detector de metais, né? Aí você vai falar, mas ninguém entra no banco mais. Quem vai no banco? Não sei. Antes de ir para um quartel, dar uma passadinha. Eu também tinha colocado, Luana. Olha como é que a gente está conectado. Eu não posso evitar especular que seremos muito bons juntos. Em segundo lugar, ainda na toada do detector, eu acho que também parece que não pode viajar. Sair do país, assim, tirar férias. Aí eu acho que também fica um pouco difícil. Pedir asilo, não pode. Eu coloquei em segundo, próximo, mas eu desmembrei. Em segundo eu coloquei ir em aeroportos. Pegando ali o gancho do terceiro lugar, que em banco também tem, né? Detector de metal. Parece que em aeroporto também, principalmente à noite. Depois das 18, volto a lembrar, não pode. Eu achei que você ia colocar que não podia ir pra Bahia, porque João foi pra Bahia. Não pode ir pra Bahia. Algumas pessoas não podem mesmo, eu acho, ir pra Bahia, porque não vão ser bem recebidas na Bahia. Esse estado maravilhoso, todo correto, que eu sou apaixonado, Nordeste, né, gente? Essa eterna salvação deste país. Como foram suas férias, João, sem tornozeleira? Foram muito boas. Deu pra descansar. Apanhei chuva na Bahia. Mas mineiro na praia, a chuva é só um detalhe, né, Luana? Não entendo, assim, esse empecilho que as pessoas falam de mas tá frio, você vai pra praia? Sim, porque pra mim é o melhor dos mundos, inclusive. O frio é a praia. É o que eu gosto. João me mandou foto de pão delícia, né, João? Tive essa assim, epifania na minha vida. Gente, se você não mora na Bahia, igual a mim, se você nunca teve oportunidade de experimentar, vá para a Bahia experimentar pão delícia, gente. Não digo mais nada. Que coisa incrível, Luana. E que nome bem dado, né? Ai, que delícia! Muito característico da Bahia. Meu pai, beijo pro meu pai, apaixonadíssimo por pão delícia. Correto? É um pão recheado de creme de queijo, gente. Qual a chance disso dar errado? Mas não é um pão comum, é um pão, assim, hiper fofo. Tem alguma coisa ali, mágica, feitiço. Mas é incrível toda a minha admiração à culinária baiana. A Bahia como um todo, né, gente? Esse estado maravilhoso. Sempre lembrando que eu e o João, a gente tem uma ideia empreendedora de um dia fazer um acarajé recheado de queijo, né, João? Que a gente vai chamar de queijoré ou acaraquejo. Isso ainda está em debate aqui, em discussão. Se eu ficar aqui muito, não sei, se me der a louca um dia eu quiser largar tudo e sair, eu vou vender pão de queijo na praia, Luana, que eu não sei como é que as pessoas não vendem. E uma amiga minha que estava comigo na viagem sugeriu isso, as pessoas receberam mal essa ideia. Eu queria entender por quê. O motorista do Uber riu, falou, nossa, mas pão de queijo na praia? Qual o problema? Não entendi. Ou você pode vender pão delícia em BH. Também. Aqui vai ser sucesso, porque queijo...
Já é... Não preciso nem mexer na receita. É né? uma boa ideia. E o seu primeiro lugar? Eu errei minha contagem aqui, porque eu ainda tenho 2. Vou pro meu segundo lugar. Segundo lugar, algo que não dá para fazer com tornozeleira eletrônica, que é muito importante, é uma tatuagem de borboleta no tornozelo, que é uma insígnia identificadora de idade. Só pessoas 30 a mais têm tatuagem de borboleta. Sim, eu tenho uma tatuagem de borboleta, mas fica impraticável de tornozeleira eletrônica, é uma pena. Grandes perdas da humanidade. Pena! E você, agora é o seu primeiro. Eu ia sugerir você ir pro seu primeiro, porque o meu primeiro é um gancho. Tá, vou pro meu primeiro então, já vou emendando aqui. O meu primeiro é escutar o nosso podcast. Não pode de tornozeleira? Não pode, João, não pode. E parece que também não pode avaliar com 5 estrelinhas o nosso podcast no Spotify. Então, se você não usa a tornozeleira, avalie, nos ajude. Estamos aqui na luta por avaliações. Gente, deem 5 estrelinhas pra gente no Spotify. Tô aproveitando aqui pra pedir coisa. Eu achei tornozelerofóbica da sua parte, mas tudo bem. Meu primeiro lugar, que é um gancho, Luana, é o quê? Você que está com tornozeleira não pode viajar para países pouco conhecidos no Brasil. Você tem que ficar preso no Brasil. Olha esse gancho de milhões que eu preparei para este episódio. Por quê? Qual o nosso tema, João? Hoje nós vamos falar de 4 livros de autores de países pouco conhecidos no Brasil. Ou seja, países que a gente sabe pouco, que chegam pouco pra gente, que tem pouca tradução, tem pouca publicação. Literaturas desconhecidas. Eu pelo menos só tinha lido esses, e continuo só lendo esses autores desses países. E acho que, numa pesquisa rápida, me corrijam, vocês ouvintes espetaculares que sempre fazem correções, inclusive um parênteses, muito obrigado, viu, gente, quando vocês fazem essas correções de aspectos históricos ou até de datas, né, a gente sempre acha isso importante. Quando erramos feio, a gente até traz aqui pro episódio, né, Lu, para fazer um meia-culpa. Então me corrijam, mas eu acho, pelo menos os 2 autores que eu vou falar, eu acho que não tem outros autores publicados no Brasil desses países não, viu? E às vezes não é nem só que não tem outros autores, às vezes não tem nem outros livros desse mesmo autor, né? E nós já temos essa característica aqui no podcast, né, João? A gente costuma indicar uns países não tão comentados, né? Então tem vários aqui que a gente já tinha gastado também, né? Por exemplo, não vai ter Oceania nesse episódio, porque o meu Nova Zelândia eu gastei no episódio passado. Eu quase, né? Eu fui aqui traído pela geografia, porque eu li achando que era um país da Oceania e não é. E não é, João. Quer começar por ele? Vocês estão preparados? Querem se sentar? Vou começar por ele então, Luana. Mas assim, fizemos esse gancho, gente, é isso, tá? O top 5 hoje não tem absolutamente nada a ver com o tema do episódio. Mas foi uma ideia aí da Luana, do nada, e aí eu topei, tá bom? E aí, Luana, qual é este país? Eu vou falar do livro O Plantador de Abóboras, do Luiz Cardoso, que saiu no Brasil pela editora Todavia, deixa eu só conferir a data aqui, é uma publicação recente, saiu em 2022 no Brasil, né? E de onde o Luiz Cardoso é, Luana? Ele é do Timor-Leste. Que claramente deveria ser da Oceania. Não, na minha cabeça assim, faça uma consulta aí, joga no Google Maps para você ver onde está o Timor-Leste. E até eu procurei, assim, aparentemente tem justificativa, tá? Conto aqui com o apoio dos geógrafos, mas falam que a cultura se assemelha mais à asiática do que da Oceania, tem questões históricas envolvidas também, mas assim, é um país, então, do continente asiático e não da Oceania. E aí, antes de comentar do livro, trouxe só algumas curiosidades aqui, mas o Timor-Leste, perceberam que eu não falei de tradutor, porque é um livro escrito em português. O português é um dos idiomas oficiais do Timor-Leste, porque o Timor-Leste foi colônia de Portugal na Ásia. E o Timor-Leste é um país insular, né? Ele ocupa ali parte de uma ilha, que é a Ilha do Timor, e ele divide essa ilha, entre aspas, né? Não sei se divisão é exatamente a melhor palavra aqui, mas parte da ilha
é o Timor-Leste e a outra parte é justamente a Indonésia, que é um país grande, né? Um país composto por várias outras ilhas, um arquipélago, e pega uma parte da ilha do Timor. Então, o Timor-Leste é um país relativamente pequeno, principalmente pensando aqui no nosso ponto de comparação, que é o Brasil, né? Mas aí fica meio injusto, porque o Brasil é imenso. Mas tem dados curiosos do país, que eu separei e que vão aparecer dentro dessa história. O Timor foi colônia de Portugal até mais ou menos 1975, então é um país que conquistou a independência muito, muito recente, só que tem um outro agravante. Ele fica independente de Portugal em 1975 e logo na sequência, no mesmo ano, ele é invadido pela Indonésia. Então a ocupação da Indonésia vai acontecer no país até 2002, quando finalmente o Timor-Leste consegue a independência dele. Até numa pesquisa rápida aqui, falam que ele é considerado o primeiro país independente do século XXI, né? Porque é em 2002. Então a gente está falando de uma nação que conquistou a independência muito, muito recentemente e que, obviamente, tem muitos pontos de contato com o Brasil por conta da colonização portuguesa, mas também tem muitos pontos diferentes, porque é um país que está na Ásia, então você já tem ali uma influência completamente diferente da nossa, por exemplo, né? Da América Latina, da própria África, aqui, que vai ser importante no processo de formação do território brasileiro. O Brasil conquistou a independência há mais tempo que o Timor-Leste. O Timor-Leste é considerado um país, enquanto nação independente, muito recente. Então tem especificidades aqui, embora a gente tenha pontos de contato. E o livro, O Plantador de Abóboras, ele é uma publicação de 2020, então ele é um livro recente, embora ele tenha chegado no Brasil em 2022, mais recente ainda, e o que transformou esse livro, talvez, em um livro mais conhecido é porque ele ganhou o Prêmio Oceanos de 2021. Ele foi o livro premiado. Então é um livro com uma história já interessante de publicação, né? E o que a gente tem na narrativa em si? É um livro curto, deixa eu conferir aqui, mas acho que ele não tem nem 200 páginas, ele tem 156 páginas, em que você tem um fluxo de consciência. Sei que é um tema polêmico aí, que as pessoas já se arrepiaram, né, quando a gente fala esse termo, mas eu não achei um livro difícil, embora a questão do fluxo de consciência já crie para a gente uma barreira em alguns momentos, né? Quem já leu algum livro escrito em formato de fluxo de consciência sabe que não é a leitura mais fácil que você vai ter na vida, mas eu também não acho que seja necessariamente uma leitura extremamente difícil só porque ele é narrado em fluxo de consciência. Só um spoiler, a gente vai falar depois de um outro livro aqui, que é o Incomum, no outro episódio. Aí é um livro difícil, tá, gente? Depois daquela leitura, inclusive para mim, eu tô até reavaliando o que eu considero um livro difícil ou não, que a gente vai comentar mais pra frente, uma pedrada aqui que eu e a Luana enfrentamos, livraço, mas assim, esse sim é dificílimo. Eu acho que o Plantador de Abóboras não é tão difícil assim de ser lido. Mas você tem esse fluxo, então, criado por uma narradora, é uma mulher. A gente, obviamente, como fluxo de consciência, a gente tem acesso a poucos elementos no começo, é aquela narrativa que vai dando pistas para a gente no decorrer do enredo. E essa mulher, o que a gente sabe logo no começo é que ela se descreve como uma noiva, né? E a estrutura do livro é como se ela estivesse conversando com uma pessoa, daí vem o título, que pede para essa mulher autorização para plantar abóboras no terreno em que ela mora, né, na casa em que ela está ali no quintal. E aí ela começa uma resposta contando a história da vida dela para esse visitante que faz esse pedido. E aí, o que a gente vai ter aqui que eu acho muito interessante? A construção da voz narrativa dessa mulher é uma construção que, desde o começo, ela dá pistas ou indícios de que talvez, né, como é uma narrativa em primeira pessoa, é sempre muito difícil a gente categorizar, a gente fica em suspense até um certo ponto da narrativa, mas talvez seja uma mulher que enlouqueceu, que não tem completamente os domínios ali mentais, né, que não está na sua estabilidade emocional e psíquica para fazer essa narração. E ela vai contar, então, a história de vida
para esse visitante, mas o que muito me agradou no livro é que a história de vida dessa mulher ela vai funcionar como uma alegoria para a própria história do país, do Timor-Leste. Então ela vai fazer ali uma narração que mistura pelo menos 3 momentos históricos que são importantes na história recente do Timor-Leste. Ela pega a colonização de Portugal, depois ela pega o momento da Segunda Guerra Mundial, em que vai ter uma presença de japoneses muito fortes no Timor-Leste, e ela pega um terceiro momento histórico, que é a ocupação da Indonésia, né? A invasão da Indonésia ao Timor-Leste e o pós-invasão da Indonésia. Então, é como se ele fizesse aqui um retrato dessa história mais recente do Timor-Leste a partir da história dessa protagonista. E é uma história muito triste, muito violenta, né? Então ela vai... Vou tentar aqui não dar tantos spoilers, porque sempre que a gente tem essa narrativa que é em fluxo, eu acho que o interessante é você... Quanto menos você sabe da história, mais interessante pode ser a sua experiência de leitura. Mas para a gente fazer o comentário, a gente sempre tem que amarrar uma coisa ou outra, né, aqui, senão fica muito abstrato. Mas é uma mulher que, na altura em que a narração é feita, a gente percebe que ela sofreu muitas violências, então, principalmente durante a ocupação da... É um livro muito pesado, tá? Durante a ocupação da Indonésia, ela vai ser repetidamente estuprada por militares. Então, é uma... Daí, né, a gente consegue perceber que a loucura dela talvez advenha dessa experiência traumática, né, desses episódios que ela passou. Ela era filha de um cultivador de café, então ela teve uma infância ali e depois isso vai se perdendo de certa forma ou ganhando outros contornos a partir do momento que o país vai passando por essas turbulências e essas guerras, né? Então, o que eu acho interessante quando você tem essa história é que o Luiz ele meio que cria uma alegoria e, na minha opinião, não é gratuito, né? Obviamente ele escolheu uma voz feminina para narrar, porque é como se essa mulher ela fosse uma alegoria do próprio país, que foi violentado, que foi saqueado, que foi invadido, né? Quase como se você tivesse uma analogia aqui entre essa mulher narrando a história pessoal dela com a história do próprio país, que foi vítima de diversas violências e ainda sofre as mazelas, as consequências disso. Então, acho que é um livro que, mesmo quem não tem, e era o meu caso, né, continua sendo, porque o único contato com o Timor-Leste que eu tive foi esse livro. Claro que depois, ou durante a leitura, eu pesquisei alguns aspectos, mas assim, continuo tendo contato com a história do país a partir de uma única narrativa. Então é muito restrita, né? Mas acho que ele faz um panorama histórico dessa construção de nação a partir da experiência individual dessa mulher que faz essa narrativa. Então é um livro que discute temas, acho que muito caros à história brasileira, dá para a gente fazer esses paralelos também, como colonização, como violência, como a situação das mulheres em determinados países, né, de uma forma geral. E aqui acho que tem um paralelo interessante, porque é um país asiático, então, em teoria, é uma outra história, é uma outra cultura, mas a gente consegue perceber também esses pontos de aproximação a partir de uma experiência universal traumatizante para todos, que é da colonização, que é da invasão, que é das guerras, né? E tem uma passagem muito bonita que é como se essa mulher, ela, em determinado momento, ela dissesse que ela escolheu, muito entre aspas, né, dentro aqui da construção do enredo, ficar no país. Ela ainda espera o momento em que esse país vai ser um país melhor, né? Então, eu acho muito bonita a construção alegórica aqui dessa voz narrativa, quase como se fosse a própria terra, né? Falando que ela ainda anseia por um momento em que ela vai ser respeitada, em que ela não vai ser mais invadida, em que ela não vai ser mais violentada de várias formas. Então, acho que é isso. Não quero também mastigar muito a história, porque é um livro curtinho. É um livro que me lembrou, quando eu estava lendo, muito a prosa do Antônio Lobo Antunes, sabe? Tem essa escrita muito densa, muito
cortada, com muitas repetições, né? Eu vi aproximações aqui com o que a gente entende às vezes como prosa poética, porque você tem os recursos da poesia aqui, como os refrões, as repetições, a sonoridade, né? Se você lê em voz alta, um uso muito recorrente de figuras de linguagem em sequência, que deixa às vezes alguns trechos mais abstratos, né? Mais alegóricos. Mas me lembrou também Hilda Hilst, principalmente Obscena Senhora D, por conta dessa narrativa feita por uma voz feminina que pode ou não estar enlouquecida. A gente fica ali naquela situação sem entender exatamente o que está acontecendo, até um momento da história em que as peças começam a se encaixar melhor, que a gente vai entendendo o que acontece ali. E tem uma última curiosidade para colocar aqui. Tem uma entrevista do autor no YouTube que ele conta a gênese do livro. Ele diz que ele nasceu no Timor-Leste, né, mas ele mora em Portugal. E aí ele estava em visita ao Timor-Leste na companhia, sabe de quem, Luana? De José Saramago. Ele viajou com Saramago para o Timor-Leste e ele conta que a ideia do livro nasceu de uma experiência parecida, porque ele estava num determinado local do Timor-Leste e é como se fossem umas ruínas, uma visita assim, histórica que ele estava fazendo, uma determinada região, e sai uma mulher do meio da mata, aparentemente enlouquecida, e a mulher começa a contar a história de vida dela que se entrecruza com a história do Timor-Leste. E aí ele pega essa ideia porque ele fala que a mulher começava a embaralhar as 3 ocupações. Então, que ela misturava eventos da Guerra de Independência contra Portugal, com a invasão da Indonésia, com a ocupação japonesa, que era uma narrativa meio nebulosa. E aí ele retoma esse episódio que ele presenciou depois, claro, de forma ficcional, de forma literária, no Plantador de Abóboras. Então fica aqui a sugestão de um país que eu pessoalmente nunca tinha nunca tinha lido nada a respeito e tinha ouvido muito, muito pouco, para falar a verdade. Assim, eu acho que é um país que chega pouquíssima coisa no Brasil e curioso porque é um país lusófono, né? É um país que, por conta dessa colonização portuguesa, tem como um dos idiomas oficiais o português. E mesmo assim não chega tanto pra gente, né? Fui até procurar aqui, João. Tem um livro dele pela língua geral. Olha, não sabia. Para mim era a única publicação dele. Eu sei que ele... No Brasil, tá? Porque eu sei que ele é um autor que já tem outras publicações. Todavia, eu sei que esse é o único. O da língua geral se chama Requiem para o Navegador Solitário. Bonito o título, hein? Mas eu não tenho certeza se a língua geral... Eu acho que a língua geral é uma editora portuguesa? Pode ser. Agora me bateu a dúvida aí, gente. Então fica a sugestão. Eu lembro quando você leu esse livro, João. João estava empolgadíssimo. Faz anos. Faz. E aí eu falei, meu Deus, incrível, Timor-Leste, nunca li, vou ler. Aí não li. E que não é um país da Oceania, olha, já aprendemos muita coisa. Não é. E acho curioso, assim, tem tantas questões, né? A Lu comentou no começo do episódio, eu sempre gosto, e a Lu também, de entrar num livro que você não sabe de nada, gente. É muito bom, assim, tem hora, né? Quando você lê assim, você não sabe da história do país, você não sabe da história do autor, você não sabe do que o livro se trata, e aí você vai tentar ali organizar essas peças minimamente, e acho que nesse processo de globalização isso acontece mais, pelo menos na minha experiência pessoal, com países que chegam menos pra gente, porque é muito difícil você pegar um livro escrito por um francês. Eu não sei nada do livro, mas do país é muito difícil se eu não saber nada dali, né? Então eu acho curioso, principalmente quando a gente tem contato com essas culturas que historicamente chegam menos no Brasil. O Oriente, sobretudo, né? A Ásia, a Oceania. A África. Talvez ali leste europeu, né? A África, né? A África não é exatamente Oriente, mas por questões históricas a gente sabe que chega muito pra gente ainda no mercado editorial. América do Norte, Europa. Então sempre bom conhecer literatura asiática, e aqui uma literatura asiática muito específica, escrita em português. Muito boa recomendação, João. Ainda preciso ler, agora eu não posso mais ler, né? Porque João já gastou aqui no podcast.
surtava com essa leitura, gente. Tudo que a Luana propunha, eu falava assim, eu vou falar do livro do Timor-Leste. Eu vou falar do livro do Timor-Leste. Aí nunca cabia. É isso, gente. Fica a recomendação. O Plantador de Abóboras, do Luiz Cardoso, que saiu pela Todavia. E vencedor do Oceanos. Prêmio Oceanos. Aí, gente, eu vou indicar para vocês, eu estou muito feliz de indicar esse livro, porque é um favorito da vida, 5 estrelas, coraçãozinho, então é muito bom quando a gente indica esses prediletos, que se chama A Vida pela Frente. João, é um livraço, é de um autor chamado Emil Ajar, ele é da Lituânia. Olha aí. Você já leu Lituânia, João? Nunca li a Lituânia. Esse livro, A Vida pela Frente, ele é de 1975 e aqui no Brasil ele foi publicado pela Todavia também, com tradução do André Teles. E esse livro, sobre o que fala? Ele tem como personagem principal e narrador uma criança, que é o Mohamed, mas todo mundo chama ele de Momo. E o Momo, ele vive num bairro de Paris chamado Belleville, que é um bairro bem característico de Paris, está localizado ali no nordeste da cidade, e que na década de 50, essa história se passa na década de 50, ele era ocupado, habitado principalmente por operários, mas assim, muitos imigrantes também. Então o Momo ele cresce cercado de judeus, árabes, africanos, negros africanos dos mais diversos países, Níger, Argélia, Camarões. Então é um bairro bastante multicultural de Paris. E o Momo ele vive com uma mulher chamada Madame Rosa, que era uma antiga prostituta, e que agora tem na casa dela uma espécie de um orfanato ilegal, ou uma creche legal. Mas vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Ia só comentar que o nome revela, né? Madame Rosa, já imaginei. É o Momo que narra, né? E essa é a grande graça do livro, porque ele é uma criança, né? Ele tem uma idade indeterminada, segundo ele, é porque ele demorou muito para ser datado. E tem uma questão no livro de que ele teria cerca de 10 anos, mas depois a gente vai descobrir a idade real dele, então isso eu não vou contar, porque é uma das graças da história, a gente descobrir, né, a idade do personagem. Mas é uma narração que é muito divertida e ela é muito ambígua, porque o Momo, ele vai, como criança, repetir muitos sensos comuns. Ao mesmo tempo, ele vai se espantar com várias questões do mundo dos adultos e também ele não vai ter filtros. Então, ele vai contar tudo absolutamente sem filtros. Eu trouxe aqui alguns exemplos para dar para vocês, para mostrar que essa narração é impagável, é das melhores narrações que eu já vi, que é o seguinte, o Momo se chama Mohamed, ele é árabe. E ele conta que ele demorou muito para perceber que ele era árabe, porque quando ele era bebê, as pessoas não xingavam ele ainda. Então foi só quando ele foi ficando mais velho que as pessoas começaram a insultar ele, e aí ele percebeu que ele era árabe, afinal. E ele não tem muito problema de ser árabe, ele tem até orgulho disso, mas ele fica muito triste, João, porque na França todo mundo que se chama Mohamed é serviçal. Então ele tem um destino já traçado ali, estabelecido. E outras coisas que ele vai descobrindo, né, nessa infância dele. Em algum momento ele descobre que ele não tem mãe, que ele é órfão. E aí logo em seguida ele descobre que parece que é obrigatório ter mãe. Não tem essa figura aí de pessoas que não têm mãe. Então ele percebe que a mãe dele deve estar em algum outro lugar, né? Que a mãe não está junto dele. E aí ele vai descobrir, né, nesse processo, que ele é filho de uma prostituta, que no livro é chamado de... As mulheres, as prostitutas, as profissionais do sexo são chamadas de mulheres que se viram. Então ele é filho dessa mulher que se vira, né, como pode, e ele é cuidado pela Madame Rosa. E aí a gente tem a história da Madame Rosa. A Madame Rosa também era uma prostituta. Essa mulher, quem é a Madame Rosa, né? Ela é uma polonesa, judia, sobrevivente de Auschwitz, que em algum momento consegue fugir para Paris, para a França, vai trabalhar como profissional do sexo, só que ela envelhece. E aí, a partir do momento que ela não consegue mais ganhar a vida nas ruas, ela vai justamente cuidar de crianças, ela vai cuidar das crianças de outras prostitutas.
E essas mulheres, elas deixam os filhos com a Madame Rosa por N razões, pelas as razões mais diversas, mas principalmente porque ou elas não conseguem mais cuidar dessas crianças, ou elas são impedidas de cuidar dessas crianças, porque como prostitutas elas não podem ter filhos. Elas vão ser denunciadas. A partir do momento que o Estado francês descubra que elas são prostitutas e elas têm um bebê em casa, esse bebê vai ser tirado delas. Vai ser mandado para assistência social e elas não querem que isso aconteça. Então elas deixam com a Madame Rosa que tem a sabedoria das ruas, então ela tem muitos contatos, ela tem contato na polícia, ela tem contato com quem falsifica documentos, então ela se vira, ela dá um jeito e ela consegue ficar com essas crianças mediante pagamentos. Então ela recebe pagamentos dessas mulheres para manter as crianças ali em segurança. Então ela tem várias crianças, mas o Momo está ali há bastante tempo. É uma das crianças que está com ela há mais tempo. E eles se gostam muito. Então a relação dos dois é muito bonita, do Momo e da Madame Rosa. O Momo que sonha em ter uma mãe, em ter a mãe do lado dele, mas ao mesmo tempo vê a Madame Rosa como essa figura materna, que é muito gentil com ele. E é muito interessante porque, de novo, né, ele é uma criança. Então ele se esforça, mas ele não consegue entender a Madame Rosa. E a Madame Rosa é essa mulher que tem um passado, que tem muitos traumas, que já passou por muita coisa. Então, ela é uma sobrevivente de campo de concentração. Então, por exemplo, ela de vez em quando tem pesadelos terríveis, ela acorda gritando, e aí quando ela acorda muito assustada, o que ela faz para se acalmar é ir no porão do prédio. Eles moram num prédio, num pequeno prédio no 6º andar, ela vai para o porão desse prédio, para um lugar muito apertado, muito escuro ali, mas ali dentro ela se sente protegida. Então ali ela consegue dormir e ele não entende isso. Que absurdo, por que será que ela faz isso? A Madame Rosa, João, ela tem um retrato do Hitler debaixo da cama. Olha que pesado. E aí de vez em quando ela tem episódios ela fica um pouco... Me fugiu a palavra agora, mas é como se ela ficasse um pouco alheia da realidade. Ela tem esses episódios de ausência, que tem vários níveis. Às vezes ela só está muito desanimada, às vezes ela fica completamente alheia. Então as crianças colocam o retrato do Hitler na frente dela porque isso sempre desperta ela. Seja porque ela se sente de alguma forma, ela percebe que a qualquer momento ela pode ser pega, pode ser apanhada, então ela precisa se mexer, ou porque ela percebe que tem muitas pessoas que queriam que ela desistisse. Isso motiva ela a não desistir. Então ela tem esse retrato do Hitler debaixo da cama. São várias coisas que o Momo, tadinho, nos seus 10 anos de idade, cerca de 10 anos, não compreende de forma alguma. E são personagens, gente, assim, os dois são dos melhores personagens que eu já vi. Os dois são personagens deliciosos, mas o livro tem vários outros personagens, porque o Momo ele vive muito solto, a Madame Rosa não consegue manter ele em casa, dar toda a atenção. Então ele vai ficar nesse bairro muito colorido, muito cheio de vida, com vários imigrantes. Então a gente vai ter uma lista aqui de personagens. A gente tem o Sr. Ramil, que é um vendedor de tapetes da Argélia, e ele é apaixonado por Victor Hugo. Ele está sempre com um livro dos Miseráveis debaixo do braço, a ponto do Momo olhar para ele e falar que quando ele crescer, ele também vai escrever Os Miseráveis. Ele vai escrever exatamente esse livro. Aí a gente tem o Amidi, que é um cafetão do Níger, e ele está sempre vestido com terno de seda cor-de-rosa, e ele adora a Madame Rosa porque a Madame Rosa escreve cartas para ele não sabe escrever, então ele vai até o apartamento para que ela escreva cartas para ele mandar para a família, e ele mente adoidado nessas cartas, ele não conta o que ele vive de fato, ele constrói ali uma Paris mítica e conta histórias fantásticas para a família. A gente tem o Dr. Katz, que é um médico judeu que toma conta deles também, e o Momo de vez em quando ele finge uma doença, ele vai para o consultório porque ele gosta de ser cuidado, ele se sente muito importante ali com o Dr. Katz. Tem o Alumba, que é um moço do Camarões, ele é um engolidor de fogo, ele ganha vida nas ruas, engolindo, cuspindo fogo, e toda vez que a Madame Rosa ela tá meio triste, desanimada, ele vai até o apartamento, faz um número para ela, para animar a Madame Rosa. Então assim, são vários personagens incríveis, mas a minha personagem favorita é a Madame Lola. Ela também é uma prostituta e ela é uma travesti.
João, que é a figura mais solar e mais gentil e mais doce do livro. É muito maternal, ela toma conta ali do Momo, tem um carinho muito grande por ele. E ela tem um passado, porque antes dela ir para Paris e antes dela transicionar, ela era campeã de boxe na África. Esqueci o país, acho que ela era do Senegal. Então ela é muito forte. E aí sempre que algum cliente tenta violentar ela de alguma forma, é ela que espanca o cliente, né? Das formas mais tenebrosas. Então é uma personagem muito querida também no romance. Correta. Achei ela correta. Corretíssimo. Só argumenta quem não se garante no soco, não é verdade, João? Exatamente. Eu amo os personagens desse livro, mas assim, a graça mesmo é a narração, gente. A narração é maravilhosa. Eu trouxe mais 2 exemplos aqui, porque eu realmente acho que ele constrói muito bem essa ideia da criança que não tem muita noção do que está falando, e às vezes ela extrapola e fala sobre uma realidade que ela ainda não tem o conhecimento total, né? Então, por exemplo, a Madame Rosa, ela está envelhecendo, ela já tem 65 anos. E o maior medo dela é ser levada para um hospital. Inclusive, ela tem essas ausências, né? Ela é uma mulher doente, então ela tem muito medo de ser levada para o hospital porque ela acha que no hospital os médicos obrigam as pessoas a viverem para sempre, viver como vegetais. E ela não quer isso. Ela quer escolher como ela quer morrer. Ela acha que viver dessa forma é uma tortura. E aí o Momo olha para ela e fala: tortura? Você tá doida? Aqui é a França, ninguém é torturado na França, aqui não é a Argélia. E alfinetada histórica aí na França, né? Exato, o livro é cheio dessas alfinetadas, que são ditas na voz de uma criança. Isso que é o curioso, né? E tem um outro momento que o Momo está justamente conversando com a Madame Lola, né? Que é essa personagem que é uma travesti. E aí o Momo, ele tá muito triste nesse episódio específico, não vou dar muitos detalhes, mas ele decide que ele nunca mais vai comer, ele vai parar de comer. E a Madame Lola fala: mas como assim? Você precisa comer, todo mundo precisa comer. Eu não vou comer, eu não quero mais comer. Dane-se que a natureza diz que eu tenho que comer. A gente não deveria dar importância porque a natureza diz. Se eu quero ser outra coisa que a natureza diz, eu vou ser outra coisa. E ele fala isso para uma travesti, né? E aí a Madame Lola fala isso também. Fala: dane-se a natureza, tem razão, a gente vai ser o que a gente quiser, não o que a natureza determinou pra gente. Então eu acho que o tempo todo ele pisca para o leitor, né? As frases têm sempre um significado outro, além do que as palavras estão dizendo ali na literalidade, né? Desculpe, meu celular. Alô? Desculpe! Ele constrói ambiguidades aqui muito bem. Então, assim, é uma narração deliciosa. Eu acho que é um livro que fala, obviamente, sobre personagens marginalizados, né? É um livro que fala muito também sobre a velhice, trata isso de forma muito sensível, porque são esses personagens que estão envelhecendo. Como a gente, como sociedade, não sabe o que fazer com as pessoas idosas, a gente não fala o suficiente sobre a velhice. Então, o direito que as pessoas têm sobre o seu próprio corpo, sobre escolher como elas vão viver ou como elas vão morrer, né? Inclusive, a criança fala muito sobre isso, né? E uma das características da narração do Momo é que ele erra palavras. Não tem palavras que ele escreve errado, tem palavras que ele se confunde com o significado. Então ele fala isso o tempo inteiro, né? Fala: por que os velhos não podem abortar? Os velhos deveriam poder ser abortados também. Né? Não, por que o aborto para criança é permitido, mas para velho não é, né? Querendo falar sobre eutanásia, né? Mas usando um outro termo. Então até o erro, né? Até o termo que ele usa de forma incorreta tem um significado. Se você vier no Brasil, Momo, você vai perceber que talvez não seja permitido. Na França? Na França, sim. Mas para mim é um grande livro que fala sobre comunidade. Como esses personagens acabam criando uma comunidade. Personagens muito diferentes, de origens muito distintas, mas que se gostam, que se tornam muito leais uns aos outros, que se tornam rede de apoio uns dos outros. Né? Então eu acho assim, um livro delicioso, gente. Que livro bom, assim, tudo incrível nesse livro. Ele tem alguns pontos de atenção, principalmente 2, que tem uma coisa que me incomoda e uma coisa que não me incomoda, mas eu já vi incomodar outras pessoas. A primeira é que eu acho que o retrato do corpo da Madame Rosa é muito cruel.
E eu entendo que ele está falando de velhice, então eu acho que é de propósito, é para a gente pensar nesse luto do corpo mesmo, nessa decadência do corpo, mas tem uma outra camada aqui que ela é uma mulher gorda. Eu acho que o retrato do corpo gordo ele é bastante problemático. É um livro de 1975, acho que são questões que ainda não estão claras nem maduras para a gente, né, como sociedade, imagine na época, mas tem esse problema, e isso realmente é um problema no livro. E um outro que as pessoas levantam, mas a mim não me incomodou, e aí se vocês já leram e tiverem uma opinião diferente, escrevam aqui nos comentários, eu vou adorar saber a opinião de vocês, mas é a questão do tratamento à personagem travesti. Então tem algumas coisas aqui que ficaram um pouco estranhas, mas eu sinceramente acho, gente, que poderia ser bem pior, porque é isso, é um livro de muitos anos atrás, e ela é uma personagem muito querida, né? Uma personagem muito adorada, que o Momo é muito apaixonado por ela, até essa questão, o Momo fala o tempo inteiro que ela claramente deveria ser mãe, né, de alguém, ele está sempre em busca, né, dessa figura materna, ela deveria ser mãe, mas infelizmente não veio aparelhada para isso, né, para os filhos biológicos. E eu acho que até o uso do pronome, eu li a versão traduzida, né, eu não li o texto original, mas é utilizado o pronome feminino para se referir, né, a Madame Lola, a travesti. Ele só muda esse pronome para falar do passado dela. Então, no passado, ele era um homem, ele era um pugilista, um boxeador, como se no passado tivesse sido um homem, tivesse se transformado e agora tivesse se tornado uma mulher, né? Então, tem essa informação incorreta. Será que foi uma adequação da tradução? Não sei dizer. Pela época, né? Eu já li coisas até da década de 90 que ainda dão uma derrapada ali no uso do pronome. Então, se estiver de fato no original no feminino, já é um grande avanço, né, para a época, penso eu. Se alguém leu no original, comentem. Eu acho que deve ser o original, João. Eu acho que eles não devem ter adequado, porque justamente no passado trata como masculino, né? Eu acho que se tivesse sido feita uma adequação, teria sido feita para os dois, tanto para o presente quanto para o passado, talvez. E teria uma nota, né, de rodapé explicando que foi uma interferência da tradução, né? Mas eu acho bem moderno, assim, para o momento que é escrito, né? Para a década de 70, né? Exatamente. Então, acho que é uma personagem muito graciosa, assim, muito, muito, muito querida dentro do romance. Mas, né, vamos discutir, me digam aí se vocês tiveram alguma percepção diferente. E aí, gente, eu sou apaixonada por esse livro. Leiam, recomendo, assim, uma das maiores recomendações que eu já fiz aqui, é uma delícia de livro. Mas eu queria também trazer, porque eu queria falar sobre o autor, o Émile Ajar. Porque tem três coisas que eu acho incríveis sobre este autor. A primeira é que Émile Ajar não é o nome dele, este é um pseudônimo, ele se chama Roman Gary, né? E o que acontece com o Roman Gary? E a gente vai para o segundo fato curioso aqui. Roman Gary, ele nasceu na Lituânia, em algum momento ele foi para Paris, então esse livro é escrito em francês. Ele se torna piloto de avião, ele vai ser piloto durante a Segunda Guerra, depois ele vai trabalhar com cinema, ele vai ser diretor, roteirista e vai ser também diplomata. Veja que vida cheia. E além disso, ele se torna escritor, e o Roman Gary, ele tem muito sucesso. Ele é considerado um dos escritores mais importantes da sua época, inclusive, João, ganhando um prêmio Goncourt. Ele ganha na década de 50, se eu não me engano, em 1956. E aí, o que acontece? Ele começa a escrever com um pseudônimo, Émile Ajar, que ninguém sabe quem é. E aí tem algumas explicações por que ele decide escrever com pseudônimo, ele muda. Eu não li o Roman Gary como ele mesmo, né? Eu só li esse livro dele, mas dizem que os livros aqui, como o Émile Ajar, ele tem muito mais experimentação, inclusive em relação ao texto, né? Essa brincadeira, né, do narrador escrever palavras erradas, tem uma questão, uma inovação formal maior aqui com esse pseudônimo, né? Mas aí o que acontece, João? Ele ganha o Goncourt como Émile Ajar. Então ele ganha 2 vezes o prêmio Goncourt num espaço de 20 anos. E para quem não sabe, o prêmio Goncourt só pode ser dado uma vez para cada autor.
Então ele é o único autor até hoje que ganhou 2 vezes e ganhou porque ele deu essa roubada, né? Roubou, passou a perna. Roubou. E aí ele manda um primo ir buscar o prêmio. Olha que maravilhoso. Mas ele recebe e aí só descobrem a identidade mesmo depois da morte do Roman Gary. Ele deixa uma carta falando, ó, galerinha, é isso, era eu mesmo. Um beijo. Valeu, falou. É isso. Então até hoje ele é o único autor que ganhou 2 vezes o prêmio Goncourt. E a terceira curiosidade eu acho fantástica, que eu acho uma grande fofoca, mas ela também tem um tom mais trágico, que é o seguinte: ele trabalhava com cinema, roteirista, diretor, e ele foi casado com a Jean Seberg. A Jean Seberg é uma grande atriz, é uma das maiores atrizes, ela é muito conhecida pelo trabalho dela na Nouvelle Vague francesa. Ela está no Acossado, filme do Godard, então ela era uma grande estrela da época, belíssima. E a Jean Seberg, ela tem uma história muito interessante, porque além de ser uma grande atriz, muito internacionalmente conhecida, ela era muito militante, João. Ela foi uma figura importante na luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, e ela tinha uma proximidade muito grande com os movimentos negros. Ela foi bem próxima de várias figuras, inclusive ela foi muito próxima do Hakim Jamal, que era uma das lideranças dos Panteras Negras. E ela foi tão próxima dele que ela foi amante dele. Então ela era casada com Roman Gary, mas ela foi amante do Hakim Jamal, que era um dos líderes dos Panteras Negras. E aí, a partir daí, a vida dela se tornou um pouco um inferno, porque assim, a partir do momento que ela vai ter essa relação, ela passa a ser investigada e monitorada de perto pelo FBI. Ela cai numa lista ali de possíveis inimigos do Estado. Existem documentos, esses documentos são conhecidos depois, né, em que o FBI fala que de fato ela vai ser investigada. Tem inclusive campanhas ali financiadas pelo FBI, campanhas difamatórias contra essa atriz. Então ela vai sofrer um processo de perseguição muito grande. Imaginem isso na mídia da época, esse caso vai ser tornado público, né? Além dela ter uma amante, era um amante negro, né? Ela é uma mulher branca, loira. Existe essa camada também, essa questão aqui na mídia da época. Vai ser tão pesado para ela que ela vai ficar muito triste, ela vai ter vários episódios depressivos e ela vai falecer. Ela vai falecer em 79 e a morte dela, João, é muito controversa, porque ela vai ser encontrada morta num carro, ela está enrolada num tapete e a causa da morte é dita como suicídio. Então ela teria ingerido remédios, bebida e teria morrido ali no carro, no banco do passageiro, enrolado num tapete. Então muita gente na época começa a comentar que na verdade ela foi assassinada pelo FBI, que tem essa questão ali da perseguição às lideranças dos movimentos civis. E uma pessoa que nunca acreditou que foi suicídio foi o Roman Gary. Eu realmente não sei como que era para ele essa questão dela ter um amante, eu não encontrei essa informação. Às vezes a relação deles era aberta, isso eu realmente não sei dizer, mas a verdade é que ele se mantém muito leal e muito apaixonado por ela até o final. Então ele vai a público, ele faz escândalo, assim, ele tenta chamar atenção para o fato da morte dela ter sido muito estranha, e aí ele próprio vai cometer suicídio no ano seguinte, meses depois da morte dela. Ele também morre com arma de fogo. Então ele morre em 1980, 5 anos, né, depois da publicação do A Vida pela Frente. Uma morte bem trágica. Ela também morre muito jovem. Então, uma história triste, né? Mas também uma história muito midiática. Imaginem isso na época, né? Era um escritor muito famoso, diretor de cinema, roteirista, diplomata, e uma atriz mundialmente famosa. Então, isso deve ter sido bastante comentado, né, na época. Mas é isso. Baita livro. É um livro, para mim, muito delicado, muito divertido,
muito humano, assim, tem esse senso de comunidade muito forte e eu adoro Vida pela Frente, gosto demais. Se vocês ainda não leram, fica super recomendação, um autor muito interessante também e nascido na Lituânia. Muito bem, que é um país também de que sabemos pouco, né? Muito pouco, Ju. Eu acho, a única memória que eu tenho da Lituânia, eu acho que era Lituânia, me corrijam se eu tiver errado e se alguém tem essa lembrança também. Eu acho que eu comentei com a Luana quando ela falou que estava lendo o livro. Tinha um desenho que passava na televisão, que era tipo em sala de aula, assim, tipo uma hora do recreio, pode até ser. E tinha uma personagem que era apaixonada pela Lituânia. Se não for Lituânia, é Letônia. E aí era engraçadíssimo, porque tudo que a professora falava assim, você tem que fazer um trabalho sobre o meio ambiente. Ela levantava a mão e falava, eu posso fazer sobre a paisagem da Lituânia? E aí era assim, coisas absurdas, não tinham nada a ver, sabe? As pessoas conversando, ai, que cachorro quente gostoso. Você tem que provar o da Lituânia para você ver o que é um cachorro quente. É a única imagem, é a minha única contribuição aqui para a imagem da Lituânia, que pode inclusive não ser a Lituânia. A minha memória pode estar me traindo. Mas eu acho que era a Lituânia. É tipo você com Minas Gerais. Sim. Qualquer coisa, Minas Gerais. a gente fala sobre Minas. Mas o que a gente pode fazer, Luana, se a gente foi abençoado e nasceu nos 2 melhores estados desse país, que é Minas e Bahia? Não tem um dia em que eu não me maravilhe por sermos melhores do que as outras pessoas. E é bom nascer no estado certo, porque se você nasceu no estado errado com tornozeleira eletrônica, não dá pra sair. Aí só de carro mesmo e antes das 19. E olhe lá, e olhe lá. As intenções são muito claras. Eu vou falar então, Luana, na minha segunda indicação, de um livro que você pode me ajudar. Não é o nosso livro em comum, mas eu sei que você já leu também e acho que você tem comentários a fazer. É o Sobrevidas, do Abdul Razak Gurnah, que saiu no Brasil pela Companhia das Letras, com tradução de ninguém menos do que Caetano Galindo. Olha só. É um livro recente também, curiosamente, não foi aqui proposital, mas ele é um livro escrito em 2020 e saiu pela Companhia das Letras em 2022. E aí, o que aconteceu, Luana, entre 2020 e 2022, que justifica a publicação deste livro no Brasil? Uma certa premiação, João? Em 2021, o Abdul Razak simplesmente ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Assim, do absoluto nada. Quebrando todas as casas de apostas. Levou à falência vários apostadores, né? Ainda não tinha a febre das bets, mas assim, se existisse, o Tigrinho estava falido. Porque, gente, até antes de comentar o livro, eu queria fazer esse parênteses aqui. Mas percebam, né? Os 3 livros que a gente comentou, de países pouco publicados no Brasil, são autores premiados. E aí eu acho importante a gente fazer essa discussão, né? Porque agora começa, né? O segundo semestre, que é o semestre das premiações, vem Nobel, tem Camões, que ainda não saiu esse ano, vem daqui a pouco o Oceanos, o Jabuti no final do ano. No Brasil é mais no final do ano, né? Que essas premiações acontecem. E aí, sempre tem aquela discussão de mas para que servem os prêmios são importantes, e às vezes as pessoas falam, mas quem se importa com os prêmios? O mercado editorial, queridos. Tem muita gente que se importa com os prêmios. Eu falo até com aqui, arriscando a ser generalista, mas são 2 autores, o Abdul e o Luiz Cardoso, que eu acho que não seriam publicados no Brasil se não fossem as premiações. Então, assim, há um interesse muito grande do mercado editorial e de parte significativa dos leitores quando esses autores são premiados e são autores relativamente desconhecidos em determinados países, de as editoras trazerem esses autores para esses países, né? Porque o Abdul, ele é a mesma coisa que o Luiz, são autores que já tinham outras publicações, que já têm uma carreira relativamente consagrada, né? E aí só quando vem o prêmio é que há o interesse das editoras em publicar. E tá tudo bem, tá, gente? Eu acho que a gente tem que entender que é assim mesmo, né? Vou fazer o papel de advogado diabo aqui, eu já fiz em outras vezes, mas assim, é impossível que a gente tenha acesso a todos os autores de todos os lugares do mundo, né? Isso não é viável, porque tem muita gente escrevendo ao redor do mundo, né? O que eu acho que a gente sempre tem que discutir é
porque só chegam autores de determinados países, porque que há uma extrema prevalência de autores europeus, de autores dos Estados Unidos, de autores europeus, entre aspas, né, de França, Espanha, Inglaterra, Alemanha, porque que isso chega muito mais do que autores africanos, né, do continente africano como um todo, do que a própria América Latina, muitas vezes, que não chega no Brasil, do que autores portugueses que não têm publicação no Brasil. Então, acho que a discussão tem que ser essa. Mas, assim, é impossível, não dá para exigir das editoras que elas traduzam tudo, que cheguem todos os autores. E aí a premiação, ela acaba servindo como um farol de, olha, tem esse autor aqui que passou despercebido aí no radar, mas que um grupo específico acha pertinente. Então, a editora ali falou, opa, aqui tem alguma coisa que pode interessar. E principalmente, né, a gente sabe que esse recorte, casando aí com as informações que a gente discutiu antes, o prêmio ele vai ser extremamente importante quando ele vai para um autor de um país pouco difundido, no nosso caso aqui, né? Volto a repetir, Oceania, África, alguns países da Ásia. Então, quando vem esse prêmio Nobel, ele serve ainda mais, não foi qualquer prêmio, né? Foi o Nobel. O Abdul já chegou com o pé na porta, né? Então, só queria fazer essa discussão. Acho que aqui os prêmios vão ser importantes para divulgarem essas literaturas desses países. Por isso que a gente sempre torce quando vem aí a época de premiação para que autores de países menos conhecidos sejam premiados, que a literatura africana seja premiada, para restringir a discussão aqui no aspecto geográfico, tá? Porque a gente sabe que a gente sempre torce para autoras, para autoria negra, para autoria LGBT, QIAPN+, né, para que sejam premiados autores de minorias, porque a gente sabe que historicamente são os que foram mais ignorados, menos premiados. Então, quando vem esse prêmio, foi um prêmio que pegou todo mundo de surpresa, mas foi um prêmio muito bem recebido, pelo menos aqui tinha muito tempo que não era premiado um autor africano, é um autor negro, né? É um autor da Tanzânia, Luana. Você já leu um autor da Tanzânia? Só esse. E aí, de novo, tem outro livro dele, publicado pela Companhia das Letras, mas acho que é o único autor da Tanzânia publicado no Brasil. Fica aí também a recomendação. Se for um erro, por favor, corrijam a gente nos comentários. Mas eu só conheço o Abdul. Outro dia eu incorri em um incidente diplomático com o João, porque eu estava falando do Richard Flanagan, que inclusive eu já indiquei aqui no podcast. Eu falei que ele era da Tanzânia e da Oceania. E o João, não, mas Tanzânia não é Oceania. Eu falei, Tasmânia, desculpa. Por que você está chorando? Porque eu sou muito burra. Não confundir Tanzânia com Tasmânia. Tasmânia tem um apelo muito forte na mídia por conta do Diabo da Tasmânia, né, do desenho. A Tasmânia me corrijam. Hoje eu tô julgando tudo pra vocês, me corrijam se eu estiver errado. Mas eu acho que ela é um estado da Austrália. Ela é uma ilha que pertence à Austrália, não é isso? Exato. E o Richard Flanagan é da Tasmânia. A gente tá com a Oceania na cabeça, a gente vai ter que ler. Indiquem pra gente. Por favor, gente. O nosso inconsciente tá berrando aqui, pedindo essas indicações. Oceania. E a gente só indicou 2 até hoje no podcast, países, né? Você só indicou 2, porque eu não contribuí com nada. Eu cheguei feliz com o Timor-Leste e aí a geografia me derrubou. Falou não. Não, senhor. A gente indicou aqui Austrália, Tasmânia, né? E Nova Zelândia. Nova Zelândia. Que a gente também tem uma memória cultural, que é há muito tempo atrás, na Nova Zelândia. Quem pega essa? Você pega, João? O Senhor dos Anéis? Não! TV Colosso! Quem lembra aí? TV Colosso com a Nova Zelândia? Há muito tempo atrás, na Nova Zelândia. Ninguém, gente, tô sozinha aqui na referência. Referência de velho. Não tenho essa referência. Eu tinha a referência do Senhor dos Anéis, né? Que foi filmado na Nova Zelândia. Tem isso também. Comentem aí se vocês assistiam TV Colosso. Você não assistia TV Colosso, João? Você é jovem, né? Eu assisti, mas eu era um bebê, assim. Eu falando Gugu Dadá assistindo TV Colosso. Ah, Priscila, gostava de TV Colosso. Eu lembro da música. Quando você cozinha, você também grita na hora do almoço? Tá na hora de matar a fome, tá na mesa pessoal. Não? Não.
Não. Tergiversei. Não tem essa referência. Mas não confundir, então, a Tanzânia com a Tasmânia. A Tanzânia é um país africano, da África Oriental, de que eu, particularmente, não sabia muita coisa até ler o livro. Eu sabia, tem um fun fact, na verdade. Se não me falha a memória, na Tanzânia, isso é verdade, tá? Depois que eu tenha dúvida. Mas na Tanzânia também tem uma ilha, hoje a gente está muito insular também, falando de ilhas. Tem uma ilha que é Zanzibar, que vai aparecer no livro, inclusive, que é de onde o Abdul vem, né? Ele nasceu na ilha. E aí é o fun fact, me corrijam também, mas eu acho que é onde nasceu o Fred Mercury. O Fred Mercury vem da Tanzânia. Não tem essa questão? Eu não sei se ele nasceu ou se a família dele nasceu lá, mas eu sei que ele é da Tanzânia. Eu acho que ele nasceu lá. Não tem essa questão? Fred Mercury aí. Então são as duas referências que eu tenho da Tanzânia. O Fred Mercury e o Abdul. Aí, vamos agora falar do livro, Luana. Então, o livro é publicado aqui no Brasil em 2022, sai pela Companhia das Letras. Tem outro livro dele publicado pela companhia, que é O Paraíso. E tem um terceiro livro que queria aqui abrir meu coração, achei estranho isso, porque ele saiu pela TAG, em parceria com a Companhia das Letras. E geralmente quando isso acontece é porque a editora vai publicar um pouquinho mais para frente. E ele nunca saiu no catálogo oficial da Companhia das Letras e já tem um tempinho. Cadê, companhia? Cadê governo para publicar esse terceiro livro? Estou esperando para... Aí você pode falar assim, mas você nem leu o outro livro, não interessa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu quiser completar a coleção, eu preciso dos 3 livros com o mesmo padrão de capa. E como virginiano, a gente sempre quer completar a coleção. Sempre quer. Eu gosto, prometo que eu vou falar do livro, tá? Mas última tergiversada, foi uma capa polêmica na época. Eu gosto, gente, eu defendo a capa. Eu acho que dava para melhorar. Me incomoda aqui a letra estourada. A fonte está muito grande. Eu reduziria o título do livro. Mas eu acho bonita. Eu gosto de capas feitas com pinturas, a partir de pinturas. Para mim, parece capa de livro místico dos anos 90, sabe? Poderia estar escrito aí, Atlântida, o continente perdido. Talvez seja... Aqui escureceu de novo, ó, minha câmera. Quando eu fui, eu não posso fazer esse tipo de papagaiada. Questão que eu vou ficar na penumbra, o resto. Mas tem aquela repetição esquisita, né? Prêmio Nobel de Literatura, Entendi, legal. Né? Eu só diminuiria a fonte. É a única coisa que me incomoda aqui. Mas eu gosto, acho bonito, a lombado também. Passou. É um livro gostoso de ler, é um livro grande até. Tem 330 páginas. Que é uma questão, vou comentar no final. Acho que a Luana vai... É o nosso ponto aqui, estaremos de acordo. Mas vamos lá. Falei do Plantador de Abóboras, que era uma leitura em fluxo de consciência. Em oposição, na narrativa do Sobrevidas, do Abdul Razak Gurnah, a gente tem uma escrita bem tradicional, eu diria assim. É um livro muito tranquilo de ser lido, você tem aqui narrador em terceira pessoa, não tem grandes malabarismos ali com o tempo narrativo, não é uma narrativa que vai e volta no tempo, ela até retrocede em alguns momentos para explicar uma outra questão, mas é uma narrativa mais convencional nesse aspecto. Então, é um livro que, apesar de ter lá suas 300 e tantas páginas, é uma leitura que é aquela leitura de vira-folha que a gente fala, né? Assim, é uma leitura que rende, que é muito fluida. O que a gente acompanha aqui no Sobrevidas? Tentei organizar, porque é um livro em que a gente acompanha pelo menos 2 ou 3 gerações de família. Então, tentei organizar aqui. Para mim, a gente tem 4 momentos diferentes nessa narrativa. O 4º momento, inclusive, é um momento em que o segundo e o terceiro arco narrativo se juntam. Mas num primeiro momento, no começo, a gente acompanha a história do califa. A história se passa na Tanzânia, tá, gente? Então, no começo do século XX,
A história ele vai fazer esse arco narrativo do começo do século XX. Ela termina ali, talvez, na segunda metade do século XX, porque ela pega a Segunda Guerra Mundial, né? Mas a gente acompanha, então, no começo do livro, a história do califa. Ele é filho de um pai indiano e de uma mãe africana. E ele... Vou dar uma resumida, tá? Porque senão vou mastigar demais aqui, o episódio vai ficar imenso. Mas ele consegue trabalho com um mercador indiano. Esse mercador indiano tem um tipo de negócio meio escuso, meio nebuloso. A gente fica com a sensação de que talvez tenha contrabando envolvido ou algumas questões ali pouco legais, né? Mas o califa ele vive no litoral da Tanzânia. E isso vai ser importante porque é um livro que vai trabalhar muito essa oposição do litoral com o interior. Quando o livro começa, a gente sabe que é um país que está passando por um processo muito conflituoso de guerras, mais do que de guerras de invasão. A gente está aqui em pleno período de neocolonialismo da Europa, no continente africano. A Tanzânia está sob domínio alemão, mas é um domínio alemão ainda conturbado, porque você ainda tem muita presença dos ocupantes anteriores, que eram os ingleses. Então vai ter, inclusive, aqui conflitos entre o exército alemão e os ingleses. Então, percebam, né, que é um país que está num processo aqui de quase um quebra-cabeça, um caleidoscópio de influências, porque você tem muita influência oriental, isso vai ser muito marcante, né, principalmente dos indianos, igual na história do califa, mas você tem a ocupação alemã, tem ainda a ocupação inglesa, que ainda é recente, que ainda não foi completamente superada. A Alemanha está ocupando a Tanzânia para manter a presença dela ali nessa África Oriental, mas ela entra em conflito com outros povos africanos, com os próprios moradores da Tanzânia. Então tá um caldeirão aqui de influências externas ou internas, né? Pensando aqui nas etnias que já viviam nesse território na Tanzânia. E é nesse caldeirão que a gente vai acompanhar a história do califa no começo. Ele começa a trabalhar então com este mercador indiano, que tem esses negócios meio estranhos para a gente, né? E em determinado momento, esse mercador vai fazer um casamento arranjado do califa com uma sobrinha dele, que é a Biasha. E a gente percebe, isso é bem explícito desde o começo, que na verdade é um casamento que o mercador ele quer ter um duplo controle, porque o pai da Biasha faleceu, então a herança da Biasha passou para esse tio, ele quer manter esse controle sobre o patrimônio familiar, ao mesmo tempo que ele quer também manter um controle sobre os funcionários que ele tem. Então ele faz esse casamento arranjado da sobrinha com o califa para que o patrimônio da família continue ali sob o controle dele e que os negócios dele também estejam à vista dele. Esse é o primeiro arco narrativo que a gente tem. E ele vai ser importante porque a gente vai acompanhar o califa e a Biasha ao longo de toda a narrativa, e eles vão ter esse casamento que vai ser muito marcado por um rancor, principalmente da Biasha, porque ela percebe que ela foi usada como moeda de troca do tio para que o negócio se mantivesse. E ela se ressente muito da perda da casa, né? Que o tio agora é o dono da casa, teria que ser dela porque o pai faleceu. Então é um casamento que desde o começo ele vai ser marcado por desencontros, por ser um casamento ali arranjado e que já mostra pra gente que a gente está trabalhando com uma sociedade muito hierarquizada, que tem muitos tipos de submissão, a submissão feminina ao patriarca da família, mas também a submissão do funcionário ao patrão. Isso vai ficar bem marcado aqui em diversos momentos da narrativa. Esse é o primeiro momento. Esse casal vai entrar em contato, no que eu estou chamando aqui de segundo momento, com outros personagens, que é o Ilha, ou Iliá, não sei exatamente a pronúncia, eu acho que talvez Iliá, que é um tanzaniano, ele nasceu ali no país, e ele tem uma irmã mais nova, que é a Fia, ou a Fiá. Vou optar pelo oxítono, tá? Mas me corrijam também. E o Iliás, ele, por opção, muito entre aspas, né? Ele se filia ao exército alemão. Ele acha, muito entre aspas também, porque a gente sabe que tem um movimento ali de
até de propaganda do exército alemão, né? Mas ele vê na possibilidade de se filiar ao exército alemão uma tentativa de ascensão social. E aí ele, por escolha, vai lutar na guerra, apoiando o exército alemão no interior do país, e ele deixa essa irmã mais nova aos cuidados desse casal, que eles têm uma relação de amizade, que é o Califa e a Biasha. E aí é um dos pontos que eu acho mais interessantes, que a gente vai acompanhar, vai ser um dos, entre aspas aqui, dos pontos que só vão ser explicados no final do livro. É quase uma sensação de mistério, porque o Ilya vai desaparecer, né? Ele se filia ao exército alemão e ele some. Inicialmente, a ideia dele era ficar só alguns anos na guerra, retornar, buscar a irmã e aí seguir a vida dele. Mas os anos vão passando e ele não retorna, as notícias não chegam, ele some nesse contexto de guerra no interior do país. E aí o Califa e a Biasha acabam cuidando dessa irmã mais nova dele, né? Tem até um outro momento que eu não me recordo exatamente a relação, mas a irmã mais nova vai ficar com uma outra família, e aí tem uma cena de violência muito forte, aí ela retorna depois para esse casal, mas que eu acho que é um dos pontos altos do livro, são as cenas de violência, né? É um livro pesado, assim, é um livro de guerra. Então, imagine, tem vários sub-enredos assim, que vão trabalhar esse impacto da guerra, não só a cena dos conflitos, né, dos exércitos, mas como essa violência ela se expande ali para todo mundo, querendo ou não. Embora o litoral esteja mais protegido dessa guerra, porque é uma guerra que é travada no interior, os impactos chegam ali o tempo todo, né? Essa violência vai contaminar isso de alguma forma nos habitantes ali do litoral. Mas aí a gente tem esse segundo momento narrativo. Em paralelo, a gente começa a acompanhar um terceiro momento, que é a história do Hamza, que é, dos 4, o meu momento favorito do livro. É o que eu mais gosto, eu acho que é o mais bem realizado aqui. O Hamza, ele é um Askaris. Askaris é um termo que era usado para os tanzanianos e outros africanos ali dessa região, que eram obrigados, olha, imagine o grau de violência, né? Eram obrigados a se filiarem nos exércitos europeus, principalmente no exército alemão. Então a Alemanha obrigava que os habitantes daquele território se alistassem no exército, muitas vezes para lutar contra os próprios habitantes daquele país. Então, uma violência, eu acho, sem tamanho aqui, né? O tipo de questão que está sendo colocada. E a gente acompanha, nesse arco narrativo do Hamza, justamente esse processo, ele se alistando, o treinamento militar pelo qual ele vai passar no interior do país é um treinamento muito violento, é um treinamento muito hostil, é um treinamento que deixa evidente essas diferenças de classe social, de etnia, de países, né? Como que os alemães se consideram superior, como que eles vão tratar esses africanos que são obrigados a se alistarem. Gosto dessa oposição que vai ter entre o Hamza e o Ilya, porque o Ilya ele se candidata ao alistamento, o Hamza é obrigado a se alistar, então tem espelhamentos aqui interessantes no livro, e a gente acompanha essa presença do Hamza no exército alemão, no interior, até eu acho o personagem mais bem construído, né? Porque ele é um personagem que, pela história de vida, ele faz um esforço muito grande por passar despercebido. Então ele tenta incomodar o mínimo possível, seguir o máximo possível as regras para que ele não sofra nenhum tipo de punição. E a punição aqui é uma punição física, que vai acontecer em diversos momentos com o soldado que por algum motivo falha numa determinada situação, ou uma punição que tem que acontecer, é sempre uma punição muito violenta, muito física, castigo físico mesmo aqui. Então o Hamza tenta sempre passar o máximo possível despercebido, né? Claro que é impossível, ele vai sofrer várias violências também, mas num determinado momento ele acaba caindo nas graças, não sei se eu posso usar essa expressão, mas de um comandante, porque descobre-se que ele sabe que ele é alfabetizado, né? E esse comandante começa a tratar ele como se fosse um protegido, mas é uma relação que vai ser muito conturbada, porque ao mesmo tempo que o Hamza vai ter, muito entre aspas, uma certa proteção, ele vai despertar muita inveja
dos outros soldados e muita inveja de outros comandantes. Então ele começa a ser perseguido porque é aquela história, né? Você acha que você está imune, você vai ver o que eu vou fazer com você agora para você aprender o seu lugar. Você está achando que nada vai te alcançar. Então a história do Ramos é uma história muito, muito triste, muito pesada, mas eu acho muito bem construída. Esses paralelos, essas oposições que o Abdul vai construindo aqui na história do Hamza, né? Acontece, não vou dar tanto spoiler assim, mas tem um acontecimento aqui no enredo que vai acabar deflagrando uma mudança na história do Hamza e vai fazer com que ele tenha uma sequela física da guerra, né? Ele, num dos conflitos ali, ele vai ter um impacto físico e vai ter uma sequela para o resto da vida. E aí a gente chega no quarto momento do livro, vou encerrar por aqui o enredo, não vou dar tanto spoiler, mas é o momento em que a história do Hamza se encontra com a história da Afiá, né, da irmã do Iliá. E basicamente é isso. Aí a gente tem nesse quarto momento o Hamza tendo que lidar com os traumas do pós-guerra, né, ele chegando. Eu gosto muito, muito, muito do momento em que ele chega na cidade do litoral, porque você percebe assim que aquela questão, né, que já foi trabalhada em outros livros e no cinema, mas eu acho uma questão importante ser trabalhada, que é como se fosse impossível para uma pessoa que passou pelo que ele passou voltar a ter uma vida tranquila, né? Essa pessoa nunca vai voltar a uma normalidade porque a bagagem traumática que ela tem ali é imensa, né? A memória dela. Então, ele andando pela cidade que ele já morou, mas ele não conhece muita coisa ali que já não faz mais sentido na cabeça dele, né? Aquelas paisagens, aquela vida, as pessoas indo no comércio, as pessoas trabalhando. Então, a gente acompanha esse momento dele tentando se reenquadrar naquela vida, entre aspas, normal ali daqueles habitantes, né? E aí, vai ter uma história de amor entre os dois aqui, entre a irmã do Iliá e o Hamza. E aí o livro vai ter o desfecho, não vou comentar, mas o que eu ia comentar aqui? Até aí tudo bem. Mas eu acho que é um livro que tem, neste momento específico, ele tem uma barrigada muito grande, assim, nesse quarto momento. Eu acho que a narrativa cai um pouquinho, e ela dura mais páginas do que precisava nesse momento. Eu fiquei com uma sensação de que, neste momento especificamente, o livro começa a rodar em torno de alguns pontos que a história se perde, você não sabe exatamente onde que o livro quer chegar. E acho que ele não quer chegar em lugar nenhum nesse momento, exatamente, sabe? É a minha única crítica, talvez, ao livro. Porque o final eu acho espetacular. A hora que vem, não vou contar o que é, tá? Não vou dar spoiler. Mas você tem, bem no finalzinho, assim, nas últimas páginas, a explicação do que acontece com Iliá, né? O irmão mais velho que tinha sumido ali na Guerra do Interior. E a hora que ela vem é espetacular, na minha opinião, porque o livro estava numa toada, ele vai para outra, assim, ele dá uma problematizada nesse impacto colonial, no processo de dominação. Aí você falou, aqui chegou o Nobel, entendi, porque assim, ele vai para um lugar que o livro não te prepara. Eu acho que a discussão sobe bastante nesse impacto colonial, nas escolhas dos personagens, na configuração dos personagens. Ele complexifica bastante a narrativa. E eu gosto, eu tenho uma postura ambígua, vou dividir aqui com a Lona, acho que ela vai entender. Eu fiquei com uma sensação de que eu queria mais, eu queria que o livro tivesse explorado esse aspecto de uma forma talvez mais detalhada, porque para mim é uma das grandes discussões que o livro vai fazer. Ao mesmo tempo que eu acho que o grande impacto do final é ele não ser tão explicado. É jogar assim, ó, foi isso que aconteceu. Beijo. Interprete, lide da forma... Porque acho que se explicar demais estraga também. Mas eu gosto demais do final. Acho que é um livro que tem essa barrigada, cai um pouco, mas depois ele volta, e ele volta assim, de uma forma que eu fiquei muito impressionado com a discussão que o Abdul vai propor aqui no final para o destino desse personagem. Aí eu acho que a gente desmembra essa discussão em tantas possibilidades aqui que você fala assim, bom, aqui chegou o autor, o Nobel está aqui justificado.
maravilhoso para mim, assim, o final desse livro e a forma como ele te desloca, como você acha, você não está preparado para o que vai acontecer, e aí quando ele te conta, você fala, ué, meu Deus, você fica completamente deslocado. Acho que ali ele vai num outro nível dessa discussão do imperialismo que não tinha aparecido na história e aparece, você fala, e muito, muito atual a discussão que ele propõe aqui. Acho assim um finalzaço do livro. Então fica a sugestão do Abdul-Razak Gurnah, autor africano da Tanzânia, ganhador do Prêmio Nobel. Aí o último ganhador do continente africano tinha muito tempo. Acho que antes dele é porque tem o Coates ali, né, no meio, que tem a discussão se é africano ou se é australiano, porque ele pediu, a gente já fez essa discussão aqui, porque ele agora é cidadão australiano, né, mas ele é da África do Sul. Mas acho que antes dele, de autor africano negro, tinha sido o nigeriano, o Soyinka, se não me falha a memória. Então tinha muito, muito tempo que o Nobel não ia para um autor negro, né, aliás, não é uma constante no Nobel. Então foi um prêmio muito comemorado, né? Porque finalmente lembraram do continente africano e lembraram de um autor negro, olha só, né? E sempre nossa torcida para que os prêmios lembrem-se mais do continente africano, dos autores negros, das mulheres negras, sobretudo, né? Acho um livro bem interessante. Não amo o livro por conta dessa barrigada, confesso. Acho que dava para dar uma enxugada aqui, mas acho um livro com pontos muito, muito interessantes, assim, que é aquele livro que você lê e você fala, tá, não amei, mas tenho muito interesse em ler outras coisas do autor. E é um livro que discute muito migração, influência de outros, dominação de outros países, no caso aqui. Acho que é um livro muito atual nas discussões que ele se propõe, né? Nas escolhas que as pessoas supostamente fazem, mas que talvez elas sejam obrigadas a fazer ali em determinadas situações. E acho muito cruel, né? Claro, como acho que todo mundo tem que achar, o processo de invasão de imperialismo, mas aqui eu acho que ele consegue abordar outros impactos que talvez numa primeira leitura passem despercebidos, né? Ele mostra como que o processo de colonialismo ele é muito mais cruel e muito mais difícil de ser superado do que ele aparenta ser, principalmente quando é um país que é sucessivamente invadido por outras potências de outros continentes, né? A gente sabe como foi o processo colonial da Europa no continente africano, dos impactos que isso tem até hoje. Então acho que é importante que essas vozes sejam ouvidas, né? E faz muita diferença quando você vê uma pessoa desses países narrando a experiência, né? Para mim também um grande livro sobre a guerra. Eu sempre quis propor aqui um top 5 livros sobre guerra, mas acho que seria um episódio muito triste. Mas eu gosto bastante, não só do conflito em si, mas da lógica do conflito, como essas pessoas são treinadas, o tipo de mentalidade que leva ao conflito. Eu acho o livro muito bom. Você tem razão, para mim a melhor parte do livro é essa também. E tem um outro fun fact aqui. Reza a lenda, segundo ouvi na internet, ela está na boca de Matilde, me corrijam se eu estiver enganado, de novo, 18º pedido aqui, mas acho que é uma continuação, que ele tem um livro anterior, eu acho até que é o Paraíso, que ele vai retratar a vida, não é exatamente uma como se diz quando são dois livros, uma duologia, uma bilogia, não sei como é quando é uma continuação. Não acho que é exatamente uma continuação, que os livros podem ser lidos separadamente. Mas acho que no Paraíso, ele conta a história anterior de dois personagens. Eu acho que é inclusive do Califa, que ele vai contar a história anterior do Califa, que é que ele dá uma piscadela, assim, ele faz um resumo no começo, mas chegou até a produção essa informação, de que tem um outro livro que trata da história de alguns desses personagens antes dos acontecimentos aqui dos Sobrevidas. Então, se você já leu Paraíso, me conta aí se isso é verdade mesmo, ou se não necessariamente, são só dois livros com pontos de contato. Mas ouvi essa fofoca aí na internet. E foi o ano mais feliz do Nobel, né, João? A gente ficou empolgadíssimo porque ninguém esperava, então foi super, assim, surpresa. E a possibilidade de ler um país que a gente nunca tinha lido.
Então esperamos, corremos atrás, lemos o livro, foi muito divertido, né? Muito legal. E quebrou realmente, gente, as apostas. Porque assim, ano passado, quando a Han Kang ganhou, foi surpresa também. Mas foi uma surpresa assim que estava no radar. O nome da Han Kang já aparecia. Só que aparecia assim: futuramente a Han Kang é uma forte candidata, hein? Olha, a Han Kang Questão de tempo. vem aí, hein? Dizem que vem aí uma autora da Coreia do Sul. Então, o que assustou a gente foi ela ter passado na frente. Tal qual Maria passa na frente, Han Kang passou na frente também. Passou a perna em todo mundo, mas no caso da Han Kang, ela já estava no radar. O que assustou foi assim, mas já a gente estava pensando para daqui a 10 anos, porque ela é considerada nova para os padrões do Nobel. Agora o Abdul, gente, ele estava assim muito, muito fora do radar. Quebrou a banca realmente e foi muito legal. Eu gosto quando quebram a banca, mas com escolhas legais, assim, interessantes. Um autorzaço, gente. Mas não é o ano, viu, gente? Esse ano é Homem Branco Europeu. Porque ano passado foi o da Han Kang. Já teve mulher, já teve asiática, tá bom, né? Agora vamos voltar a premiar quem que a gente quer. Talvez a gente faça um outro episódio esse ano de autores que merecem o Nobel. O nosso primeiro episódio aqui, mas as boquinhas de cova aqui, dos 5 autores que a gente comentou, gente, eles não ganharam o Nobel. E acho que 3 faleceram. Dos 5. Dos 5. Ou seja, talvez seja melhor a gente não fazer o episódio. Só espero que isso não acabe em morte. Mas e aí, Lu? Sua última indicação. Já passamos por Ásia, Europa, África. Bora pra América agora. Vou pra América Central. Achei que você ia falar dos Estados Unidos. Que é um país que não chega nada no Brasil. Não chega nada aqui dos Estados Unidos. Melhor a gente nem falar isso em voz alta, que daqui a pouco o Trump escuta. Vai taxar a gente. Mas eu vou para América Central falar de Nicarágua, João. Mais especificamente, o país das mulheres. Este eu tenho físico. Da Gioconda Belli. Essa edição é antiga, ela saiu pela Verus, mas eu dei uma olhada e tem uma edição nova pela Rosa dos Tempos, sendo que a tradutora é a mesma, é a Ana Rezende, nas 2 edições. Então aqui a minha edição é essa da Verus. País das Mulheres, gente, que foi publicado em 2010, né? A autora da Nicarágua, Gioconda, que é uma mulher interessantíssima. Ela é maravilhosa. Ela lutou contra a ditadura na Nicarágua nos anos 70. É super militante, feminista. Então, por si só, ela já é um espetáculo. Já vale a pena acompanhar. Mas é um livro bem interessante. Por quê, João? Ele se passa num país fictício chamado Fáguas. E, basicamente, ele imagina como seria um país governado por mulheres. Então, a gente tem aqui um partido político composto exclusivamente por mulheres que fazem uma campanha, assumem o poder. A gente tem uma presidenta, que é a Viviane, e logo no início do romance, ela sofre um atentado. Ela toma um tiro, e aí, a partir daí, a gente vai retroceder no tempo para entender quem era a Viviane, que partido político é esse, o que aconteceu em Fáguas. E é muito interessante, porque assim, eu falei que é um livro que repensa a questão do poder, porque não é simplesmente uma questão de ocupar o espaço. A gente não está falando só sobre uma mulher que se torna presidenta, porque isso, apesar de não ser tão comum, na verdade não é nada comum, já aconteceu por aí, né, João? Parece que até aqui em terras brasileiras já aconteceu uma vez, aí eu ouvi falar, não acabou muito bem. Mas também não deixaram ela governar até o final. Aqui também teve golpe. Tem semelhanças. Mas lá não é só você eleger uma mulher presidenta. Elas querem repensar toda a estrutura de poder a partir de uma lógica feminina. Então, o tempo todo a gente vai ter questionamentos no livro que são muito interessantes. Eu vou dar um exemplo aqui, mas tem vários, tá? Ao longo da narrativa. Que é pensar, por exemplo, sobre o mercado de trabalho. Como o mercado de trabalho, ele não é estruturado para mulheres. Ele é francamente hostil com mulheres. Ele não é pensado para as mulheres. São as mulheres, as mães,
que precisam se adaptar ao mercado de trabalho, e não o contrário, não é o mercado que se adapta a nós. Né? Então, se uma mulher tivesse pensado no mercado de trabalho, ela jamais teria pensado numa estrutura apartada da família, e sim integrada à família. Por que diabos a gente não tem, por exemplo, creches nas empresas? Não seria muito mais prático? Uma creche, a mulher que é mãe poderia levar o seu filho para o trabalho, deixar numa creche, na hora do café poder descer, ficar um pouco com a criança, poderia ter sido pensado de uma outra maneira. Mas não, né? A gente é cobrada como mulher a ter filhos, a em algum momento engravidar, mas aí a gente tem que conciliar isso, a gente sobrecarrega, né? A gente tem uma sobrecarga, um acúmulo de trabalho, né? De funções, porque aí você precisa ser a boa profissional, mas também a boa mãe. Então elas repensam tudo isso, são várias estruturas aqui que vão ser questionadas, e nisso o livro é sensacional, assim. E eu acho que o livro também é muito bom na brincadeira com estereótipos. Então, para essas mulheres conquistarem o poder, elas vão abusar de estereótipos. Elas vão se colocar como a grande mãe. Não seria bom ter uma mãe no país para tomar conta, né, do país? Já que as mulheres têm essa aptidão para cuidar dos outros, por que não cuidar de toda uma nação? Não é verdade que as mulheres são sempre boas faxineiras? Então vamos colocar as mulheres para faxinar essa nação, para limpar toda a sujeira que tem por aqui. Varrer a corrupção para debaixo do tapete. Né? Então o livro o tempo todo brinca com essas imagens. Né? A Viviane, ela tem grandes seios, né? Seios fartos, então ela vai alimentar todo um país. Tem que ter um humor um pouquinho ácido. E aqui eu queria falar a minha primeira crítica, assim, eu entendo a ironia, mas eu acho que tinha que ser mais, assim, eu acho que o livro às vezes ele é muito sutil e aí ele fica num limite perigoso para mim da ironia com o reforço de clichê de gênero, né? Então, assim, em alguns momentos me incomodam, por exemplo, as mulheres, elas estão sozinhas, sem nenhum homem por perto, ou seja, elas não precisam fingir. E elas também estão falando sobre isso, como elas são mais propensas a cuidar das pessoas, né? Como mulheres são seres mais emotivos, né? Os homens são mais racionais. Então, em alguns momentos eu não entendo muito bem se o livro está criticando ou está reforçando, né? A própria Viviane, ela, de vez em quando ela toma ações e aí é dito que ela é impulsiva porque ela tem um instinto, né? Então ela age sob violenta emoção, nunca é num viés mais racional, né? E isso me incomoda um pouco. Mas assim, eu entendi a ironia. Eu acho que a ironia ela é válida aqui. Eu só queria que ela extrapolasse mais, assim, pra gente ter certeza que é uma ironia mesmo. E tem aqui também uma questão de um vulcão que eu acho problemática, porque assim, tem um vulcão em Fáguas. Que específico. Não é? Mas parece que tem uns vulcões ali na América Central, viu, João? Nem é tão... Não, mas é específico você ter problema com vulcão. Com o vulcão existir, não. Vulcão, não gosto de vulcões. Acho desnecessários. Mas o que acontece? Tem um vulcão que ele entra em erupção. Você é contra. Você acha que ele deveria continuar adormecido? Desnecessário esses arroubos emocionais, né, João? 2025, vulcão que se contenha. Ah, não. Espera a sua vez, pelo amor de Deus. Mas ele entra em erupção e aí ele causa um efeito inexplicável no país e na população, que é os gases emitidos por esse vulcão, eles abaixam a testosterona dos homens. Então todos eles ficam muito desanimados, sem vontade de cantar uma bela canção, e é dito que eles se tornam muito mansos. E aí as mulheres aproveitam esse momento, porque o vulcão não tem efeito sobre elas, e elas justamente assumem, né, o poder, pegam o poder para elas. E eu acho essa visão um pouco problemática, assim, eu não sei se eu entendi, porque eu leio de duas formas, e, assim, as duas são ruins. Então quer dizer que quem não tem testosterona é manso? Eu achei um pouco difícil essa ideia. E também assim, quer dizer que a única chance das mulheres tomarem o poder é com um desastre natural gigantesco, uma hecatombe bíblica? Então eu não sei muito bem como interpretar esse raio desse vulcão. Gostei do livro, mas
tem essas duas críticas. Eu acho que algumas imagens eu não entendi muito bem e acho que ela podia ter chutado ainda mais o balde. Acho que a ironia podia ser mais, assim, ela podia ter extrapolado ainda mais. Mas gostei. Eu acho que é um livro bem interessante. Faz parte daquele grupo que a gente mencionou recentemente, das distopias latino-americanas. Latinas estranhas. E vem da Nicarágua, né? País aí da América Central, sabemos muito pouco também, mas fica a recomendação. Então, do País das Mulheres, da Gioconda Belli. É muito divertido, gente. Isso que eu queria colocar aqui. É isso então, Luana? É isso. Você que sobreviveu até aqui, conta pra gente. No começo eu falei que eram livros de países que a gente achava que poucas pessoas tinham lido, mas conta pra gente. Será que a gente foi arrogante, Luana? Será que as pessoas vão falar assim? De jeito nenhum, mas eu só leio autores do Timor-Leste e da Nicarágua. Como assim vocês não conhecem? Pode ser, corrijam a gente e indiquem outros países e outros autores de locais que chegam pouco à literatura, que a literatura chega pouco no Brasil. Quais países ou quais autores você recomenda desses países que não estão aqui no radar do mercado editorial brasileiro? E fica aí nosso apelo para as editoras, tragam mais desses autores, né? É aquela discussão também. Os autores serão trazidos se a gente os ler, né, Luana? Se houver aí um movimento do público também que mostre que há um interesse nessas literaturas que chegam um pouco aqui no Brasil. Se a gente merecer, né, João? É porque eu mereci! É isso. Contem pra gente se vocês andam merecendo aí, se vocês diversificam as leituras. Eu tento, às vezes eu erro. Às vezes é difícil. E nossa torcida pro Nobel aí e para um país também fora do... Se for para Europa, então que seja Lituânia. Fica aqui a sugestão pro Nobel. Eu nem torço, João, porque eu acho que esse ano... Você tá desenganada, né? 2025 já deu, né? Agora é só esse restinho de ano, né, João? Se você não realizou nada até julho, quais as chances de você realizar até dezembro, né? Melhor desistir. Qual a palavra-chave, Luana? Eu tenho duas sugestões. Vulcão, para quem chegou aqui no final. Fica aí, inclusive, a dica, ó. Quem sabe o segredo para o mundo dar certo não está aí na fumaça do vulcão. Cadê ciência? Cadê pesquisadores para colocar isso em prática pra gente, Luana? Ou é o vulcão ou é o silenciamento dos homens, João. Uma das duas coisas precisa acontecer. Acho bom você parar. Mas eu sugeri vulcão ou Oceania. Pra mim só se falou disso neste podcast hoje. Acho o vulcão mais bonito, né? Vamos de vulcão? Então vamos de vulcão. Esse podcast é um vulcão, João. Você quer me silenciar, né, Luana? A quem interessa o silenciamento do homem branco neste país, Luana? Tadinha. Tadinha, que barra. A palavra-chave do dia é vulcão. Se você chegou até aqui. É isso, gente. E queria aproveitar, João, e dar mais uma dica aqui de coisas para se fazer, se você não tem uma tornozeleira. E no vulcão. E no vulcão ou na Flip. Esse episódio vai ser postado na semana da Flip, João. E quem vai estar na Flip? Euzinha. E quem não vai estar? Euzinho. Tadinha. Tadinha, que barra. E vai ter mesa, Luana? Eu vou estar numa mesa, gente. Ó. Mentira! Como é isso? Conta pra gente. Eu vou estar numa mesa. Faz aí o seu jabá. O nosso, né, João? Que eu vou falar do podcast nessa mesa. Olha que companheira, gente. Vai lá representar este podcast. Ó, gente, a minha mesa... Apareçam por lá, hein? Não me deixem sozinha, pelo amor de Deus. Vai acontecer na Casa Pagã. Vai ser no dia 31 de julho. Então, na quinta-feira, às 11 da manhã. Então, ó, saindo da mesa, a gente já vai almoçar. O título da mesa é A Favor das Telas, a divulgação da literatura, calma aí, na era da internet. Olha que sério, João. Então, vou estar lá na Casa Pagã, 31/7 às 11 horas, quinta-feira. Quem puder, dá uma passadinha lá. Eu e o João mandamos imprimir marcadores de página, estamos com um bottom também para distribuir.
para os nossos ouvintes. Quem falar que é ouvinte do Livros e Listas, então vai ganhar brinde. É isso, Luana? Vai ganhar esses brindes maravilhosos. Que valem mais do que barra de ouro. Que valem mais que uma tornozeleira eletrônica. Aí, muito mais. Mas foram feitos com carinho, né, João? E assim, independente da mesa também, se me vê na rua, né, vem dar um abraço, vem dar um alô. E trago fofocas aqui no próximo episódio, trago fofocas da Flip. É isso então, gente. Lu estará lá chiquíssima. Chiquíssima. Que fofura o gatinho. Deixarei meus gatos para trás para ir para Paraty. Sempre lembrando que vocês podem comprar estes livros ou quaisquer outros. Gostou do plural? Quaisquer? Você diria não para uma pessoa que diz quaisquer, mas você pode comprar estes e outros quaisquer livros no nosso link da Amazon, porque você ajuda o nosso podcast. Mas você também tem outras formas de ajudar este podcast, avaliando com 5 estrelas, quem escuta pelo Spotify, curtindo, comentando, compartilhando, tanto no YouTube, quanto na postagem do Instagram, quanto na postagem do Spotify. Formas de ajudar a gente não faltam. É isso, gente. Boa Flip para quem for e boa semana. Beijo, beijo, gente. Até.